Olá, aluno! Vamos pegar o Trilhas, módulo 4, Geografia, tá? No capítulo 7, das páginas 268 a 284. Vamos lá. Página 268. Os elementos da natureza e os seus recursos. É o que nós vamos falar agora, tá? Sobre os elementos da natureza e que recursos são esses, hein? Página 270. Os elementos da natureza. Os elementos da natureza estão presentes em diversas paisagens e são muito importantes para a vida dos seres vivos. Veja o exemplo da paisagem a seguir. Olha que paisagem linda, não é mesmo? O sol é a fonte de luz e calor. Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Olha que importante o sol. A água é um dos elementos naturais mais preciosos da Terra. Ela está presente em diferentes lugares do nosso planeta. Podemos encontrar água salgada nos oceanos e mares, e água doce nos rios, lagos, lençóis subterrâneos e na forma de nuvem, gelo e neve. Olha como é importante a água, não é verdade? Página 271. Diz o seguinte, aqui nós temos que devemos valorizar os elementos da natureza e ter atitude que os conservem para gerações futuras. É muito importante, tá? Você cuidar muito bem da natureza e de todos os recursos que ela oferece, tá bom? Aí nós vamos continuar. O ar é um elemento essencial para a vida. Quando se movimenta, ele dá origem ao vento, uma das maneiras de percebê-lo. Também podemos senti-lo nas mudanças de temperatura, ou seja, quando ele está quente ou frio. O solo é onde pisamos e as plantas se desenvolvem, inclusive as que utilizamos como alimentos. Nele, as pessoas constroem casas, prédios, fábricas e etc. A vegetação protege o solo, fornece sombra e melhora a qualidade do ar. Algumas plantas servem como alimento para a pessoa e os animais. A vegetação pode seguir espontaneamente na natureza, ou seja, cultivada por pessoas. Olha que legal a vegetação, hein? Página 272. A atividade. Preencha a cruzadinha com as palavras que correspondem às frases abaixo. Letra A. Principal elemento que compõe os oceanos, mares, rios, lagos e etc. Na letra A, o que você acha que é? O principal elemento que compõe o oceano, a água, ou o oceano, os mares, os rios e os lagos. Que componente é esse? Letra B. E onde desenvolvemos cultivos agrícolas? Que lugar é esse, será, que faz o cultivo? Letra C. São erguidas sobre o solo para as pessoas morarem, trabalharem e se divertirem. Letra D. É um elemento essencial para a vida, pois precisamos dele para respirar. Letra E. Uma das maneiras de perceber o ar quando ele se movimenta. Qual é a maneira? Letra F. Ele aquece o ar, gera energia e é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Letra G. Elemento natural que protege o solo, fornece sombra e conserva a qualidade do ar, podendo surgir espontaneamente ou ser cultivada pelas pessoas. Que elemento é esse tão importante, né? Letra H. Podem servir como alimentos para as pessoas e os animais. Página 273. Escreva 3 elementos naturais que são retratados nas paisagens das fotografias a seguir. Você vai
escrever que elementos estão sendo retratados, estão sendo mostrados nessa imagem. Na segunda imagem também, você vai olhar e você vai escrever o que você está vendo nessa paisagem, tá? Quais os elementos você consegue retratar, os elementos que estão presentes nessas imagens. Página 274. Os elementos da natureza são recursos para o ser humano. Muitos elementos da natureza são utilizados pelo ser humano como recursos para desenvolver atividades econômicas e atender às suas necessidades. Veja o exemplo da água. A água é um importante recurso da natureza, utilizado para diferentes finalidades. Aqui nessa imagem nós temos uma pessoa cozinhando, né? Ele está utilizando a água utilizamos a água para beber, regar as plantas, fazer nossa higiene e no preparo de alimentos, como na figura ao lado. Alguém está preparando um alimento, né? As águas dos rios e mares são utilizadas pelas pessoas como via de transporte e como fonte de alimento. Em alguns rios é amplamente utilizado na geração de energia elétrica. Na fotografia, pescador lança a rede de pesca no rio. Então, é do rio, né, que vem os peixes. Então, olha a importância de manter os recursos hídricos, né? A importância de manter os rios limpos. Páginas 275. Na agropecuária, a água é usada para irrigação de lavouras e no cuidado com os animais. Esta fotografia mostra a irrigação de uma plantação. Nas indústrias, além de estar na fabricação de diferentes produtos, como os sucos e refrigerantes, a água é utilizada no processo de lavagem de algumas máquinas e de matérias-primas, como podemos observar na fotografia. Aí nós podemos ver que a fruta está sendo lavada, né? A água não só é utilizada para fazer o suco, como também para lavar esses alimentos. Você já havia pensado em como os recursos da natureza estão presentes no seu dia a dia? Esses recursos estão presentes no nosso dia a dia, tá? Quando você respira, quando você vê uma planta, quando você come um alimento, todos esses elementos estão presentes no nosso dia a dia. Página 276. Vamos de mais atividades. Número 1. Observe as fotografias a seguir, depois escreva o nome do recurso natural que elas representam e 2 exemplos de como elas podem ser utilizadas pelo ser humano. Aí nós temos recurso natural. Qual é o recurso natural? E quando ela é retirada para ser utilizada, o que pode ser transformado com isso que está representado na primeira imagem? Na segunda imagem, qual é o recurso natural que nós estamos vendo? E quando você vai utilizar esse recurso, o que pode ser feito com esse recurso? Página 277. Aí observe qual é esse recurso e onde, como ele deve ser utilizado. 2. Desenhe um recurso natural utilizado em seu dia a dia. Depois escreva o nome do recurso e sua utilização. Você vai desenhar, tá? Um recurso natural que você usa no seu dia a dia. Você vai colocar o nome, qual é o recurso natural e qual é a sua utilização. Página 278. Recursos naturais renováveis. Alguns elementos naturais, como a água e a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, podem ser repostos espontaneamente pela própria natureza ao longo do tempo. Esses elementos são chamados recursos naturais renováveis. Muitos rios brasileiros são utilizados para o abastecimento de água de municípios. O Rio Paraíba do Sul, retratado nessa fotografia, por exemplo, abastece o município de Guararema, estado de São Paulo. No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente forem adequadas. Em caso de exploração intensa de um determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente,
o recurso explorado se tornará escasso. Página 279. Recursos naturais não renováveis. Na natureza, também existem elementos que levam centenas de milhões de anos para que se recomporem novamente, por se formarem em um período de tempo muito maior do que o tempo de vida do ser humano. Esses elementos são chamados recursos naturais não renováveis. Esses recursos podem se esgotar se forem explorados sem controle pelo ser humano, pois a natureza não consegue fazer sua reposição rapidamente. Entre os recursos naturais não renováveis, podemos citar ferro, prata, ouro, carvão mineral e petróleo. Observe o exemplo a seguir. Aqui nós temos uma plataforma, no meio do oceano, onde fazem a retirada de petróleo. O petróleo é um recurso natural não renovável, pois leva aproximadamente 250 milhões de anos para se formar. Muitos produtos são fabricados com base no petróleo e intensamente utilizados em nosso dia a dia. Podemos citar a gasolina e o óleo diesel, que abastecem automóveis. Do petróleo também são produzidos alguns tipos de plásticos com que se fabricam copos, brinquedos e outros objetos. A fotografia abaixo retrata uma plataforma de extração de petróleo no Golfo da Tailândia. Aí nós temos uma plataforma, que tira o petróleo lá do fundo do mar. Ele consegue fazer essa extração de petróleo. E ao retirar esse petróleo, é um recurso natural não renovável, porque são milhões de anos para que ele se forme novamente. Então é muito tempo. E se fizer a extração desse recurso de forma irresponsável, logo se esgotará. Página 280. Vamos de atividade. Observe os materiais escolares retratados nas fotografias a seguir. Escreva qual é o principal recurso natural necessário para a produção de cada um deles. Depois, classifique esse recurso em natural renovável ou não renovável. Caso seja necessário, realize uma pesquisa. Então, você pode fazer uma pesquisa, se você não souber, qual é o material do caderno. A primeira imagem é o caderno. Que material é utilizado para fazer um caderno? Será que é plástico? Será que é solo? E esse material que foi utilizado para fazer o caderno, ele é um recurso renovável? Ou seja, a natureza vai conseguir se reconstruir em um período curto? Ou ele é um recurso não renovável que vai demorar anos, milhões de anos para se recompor? A régua de plástico e o giz de cera. Página 281. Pinte os quadros de acordo com a classificação do recurso natural utilizado na produção de cada objeto. Aí nós temos azul para recurso natural não renovável, verde. Você vai sinalizar com verde. O recurso natural renovável e o vermelho, recurso natural não renovável. Você vai pintar o quadradinho. Cidadania do dia a dia, página 282. Somos todos responsáveis pela água. A água é um recurso natural essencial para a manutenção da vida no planeta Terra. Sem ela, as plantas, os animais e o ser humano não existiriam. Por isso é importante utilizá-la com responsabilidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre a importância da água e a responsabilidade que precisamos ter, hein? Olha, a responsabilidade com a água. É um recurso muito precioso. Uma pessoa só consegue viver até 7 dias sem beber água. Isso porque 70% do nosso corpo é composto desse elemento natural. Ou seja, 70% do nosso corpo é feito de água. Então, o ser humano pode passar até 7 dias sem tomar água. Aproximadamente
40% da população mundial sofre com a escassez de água. Isso é um número muito grande, né? Um número preocupante, porque quase metade da população mundial sofre com escassez de água, ou seja, é pouca água que chega para essas pessoas. Algumas, muitas das vezes, nem chegam à água, né? No Brasil, 17% da população não tem acesso à água potável, ou seja, a água potável é aquela que está própria para consumo, que está limpa, livre de bactérias, essa é a água potável. E 17% da população não tem acesso a essa água. Então, valorize, se você tem na sua casa água potável, você tem que valorizar, tá? Esse recurso muito importante, porque nem todo mundo tem acesso. 283. A falta de manutenção no sistema de distribuição de água e torneiras mal fechadas causam um desperdício de 37% da água encanada em todo o Brasil. Isso também é muito preocupante, porque serve de alerta, né? Que quando você for escovar os dentes, tomar banho, lavar uma louça, um copo, alguma coisa, você tem que desligar a torneira, tá? Não pode deixar pingando água, porque isso é um desperdício de água, tudo bem? Um banho de aproximadamente 15 minutos gasta em média 135 litros de água. Escovar os dentes por 5 minutos com a torneira aberta gasta geralmente 12 litros de água. Então, quando você for escovar os dentes, você deixa a torneira desligada, tá? Porque isso vai gerar, além de economia, você está economizando água, você não vai estar desperdiçando, né? Um recurso tão rico que é a água. Cada vez que a descarga do vaso sanitário é adicionada, são utilizados de 10 a 14 litros de água. Para lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, são gastos aproximadamente 117 litros de água. Em média, um brasileiro gasta 200 litros de água por dia. Com o uso adequado, essa quantidade poderia ser reduzida para 100 litros, que é o recomendado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, o ideal é que utilizássemos apenas 100 litros de água por dia. Letra A. Em seu dia a dia, como é possível colaborar para economizar água em sua moradia? Você acha que é possível economizar fazendo pequenos gestos em sua casa? O que você acha, criança? É possível mudar alguns hábitos? Você escova os dentes com a torneira ligada? Então, você vai começar a repensar essas ideias, tá? Começar a escovar os dentes com a torneira desligada, depois ligar só quando for fazer a higiene da boca. Não ficar por muito tempo debaixo do chuveiro gastando água. Isso são dicas muito importantes. Página 284. Pesquise em livros, revistas, na internet ou converse com os seus pais ou responsáveis sobre atitudes que podemos ter para economizar água. Depois, responda as questões a seguir. Você vai fazer uma pesquisa, tá? Seja com seus pais, revistas, até mesmo na internet. Letra A. Como é possível economizar água durante o banho? Como é possível economizar água escovando os dentes? Letra C. Como é possível economizar água nas descargas do vaso sanitário? Letra D. Como é possível economizar água lavando louça? E letra E. Como é possível evitar o vazamento de água? Você vai fazer uma pesquisa na internet ou com seus familiares, livros, tá? Para descobrir uma alternativa de se é possível economizar água nesses elementos que acabamos de falar. Essa foi a aula, tá? Sobre o capítulo 7, Elementos da Natureza e os seus recursos. E observaram que a água foi um dos recursos mais importantes para a vida no planeta, tá? Então, vamos procurar mudar algumas atitudes do nosso dia a dia para que esse recurso não acabe logo, tá bom? Bons estudos!